bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse programa, é o Monodrama Agenda. Toda semana a gente tem uma dica de um grande espetáculo de teatro, de dança, para te informar, para você já ir se programando. E esse espetáculo pode estar acontecendo em São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, em qualquer lugar do Brasil onde tenha arte, teatro, porque é disso que a gente vive e é isso que a gente ama. Eu hoje vou receber, quer dizer, eu tenho o prazer de receber a Regina Miranda. A Regina Miranda é uma das maiores coreógrafas brasileiras, é uma referência em coreografia. E ela está em dança, é bailarina, é uma sumidade. Todo mundo aqui estava esperando essa entrevista por muito tempo. O pessoal da faculdade de dança inteiro. Então, e a Regina vem aqui hoje falar sobre o espetáculo Olhos da Pele. Chama Olhos da Pele, tá? Obra de Elliot Sica, inspira a multiartista Regina Miranda. Falar um pouquinho para vocês aqui. A bailarina, coreógrafa, pedagoga, preparadora corporal e diretora Regina Miranda criou a performance experimental interativa Olhos da Pele, um diálogo com a obra de Elliot Sica. Então, ela está aqui para falar sobre tudo isso com a gente. Regina, querida, seja Olá, bem-vindo. Fabiano, seja bem-vindo também. muito obrigada por essa introdução. Um beijo grande para as pessoas de dança e de teatro aí de Curitiba, que eu tenho o maior carinho. Querido, espetáculo novo depois de pandemia, alguma coisa mudou? Muita coisa mudou. Eu digo no teu trabalho. Muita coisa mudou. Durante a pandemia, eu vou falar de algumas coisas que mudaram. Tá, vamos lá. Durante a pandemia, eu me dediquei muito ao cinema. Eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Estando dentro de casa, isolada. E eu fiz 5 filmes. E um deles é um longa, que ainda está terminando. Mas eu falei, bom, eu vou estudar, né? O cinema sempre fez parte dos espetáculos, né? Sempre teve inserção de vídeos e tudo. E eu resolvi realmente entrar mais fundo, né, na linguagem do cinema. E também eu não sabia quando ia terminar, né? A pandemia, sei lá, podia ser uma coisa, sei lá, de muitos anos, né? Então eu falei, é melhor estudar uma coisa nova. E foi realmente super interessante. E eu acho que isso é uma das coisas que mudou, porque é um tipo de visão, né, que o cinema traz. Além disso, nesse estudo da linguagem do cinema, eu caí no que o Elliot Sica chama de quase cinema. Porque eu acho que eu também faço quase cinema. Às vezes então, explica isso para a gente. Primeiro, a gente está falando de dança. E você coloca o cinema. Pois é. Me faz as relações aí para a gente entender. As relações sempre foram com as artes visuais, com a literatura, muito com a literatura. E o cinema sempre entrou no trabalho, mas ele sempre entrou assim de uma forma discreta. Mas nessa experiência de linguagem, eu chego no Elliot Sica, que fez muitas experiências e nunca se sentiu cineasta, porque todo mundo me dizia, agora você virou cineasta? Eu falava, não, eu continuo sendo coreógrafa, eu continuo escrevendo, dirigindo, mas é que agora não dá, então eu resolvi estudar cinema. E então tem essa entrada na obra do Elliot Sica via as experiências que ele diz, eu não sou cineasta, eu faço quase cinema. E eu gostei desse lugar. E aí tem um encontro meu com uma parte da obra do Elliot Sica que eu conhecia muito de leve. Porque eu conhecia o Elliot Sica, assim, do neoconcretismo, o Elliot Sica com a sua obra elegante, não é? E eu passo a conhecer o Hélio no momento que ele descobre o corpo. E eu achei que isso era um bom sinal, né? Ele descobrindo o corpo, eu descobrindo a obra dele como um todo, que é uma obra multifacetada. E essa parte de cinema vem junto com a parte dele de literatura. E é principalmente sobre essa parte
que eu vou me debruçar e criar um diálogo do meu trabalho cênico com o trabalho literário do Hélio. Agora, eu quero dizer que o Hélio se refere a essa parte do trabalho dele, que é enorme. E ele dizia que todo mundo falava assim, mas escuta aqui, quando é que vai ser a sua próxima exposição? E ele dizia, mas a minha obra não tem a ver com um objeto, tem a ver com meus pensamentos, com os meus interesses. E eu achei isso foi muito estimulante para mim, naquele momento onde a minha obra não era mais a obra cênica. Então, foi bastante estimulante. E agora, dentro desse trabalho cênico, tem 3 filmezinhos que foram... que então eu dirijo, interpreto 2, o outro eu dirigi, que foram feitos dentro de obras do Hélio Oiticica. Então, você vê que voltas, né, que os processos criativos vão dando, né? Mas esse trabalho é um trabalho cênico. Tá. É um trabalho... E é muito importante a gente rever sempre o Hélio Oiticica, né? É muito importante. O que ele fez foi uma revolução, né? Ele está na Tropicália, ele está em todos os movimentos que tiveram ali nos anos 70. Não, e no meio da ditadura, ele era assim, o top, né? Ele, junto com a Lígia Clark, que eram muito amigos, eram os darlings, né? Das artes visuais. E você vê que a descoberta do corpo é uma coisa que transforma as pessoas. Ele faz uma reviravolta total. Ele faz um trabalho para um salão de artes plásticas no MAN, e esse trabalho tinha o corpo, e era o corpo de pessoas que vinham da favela. Essas pessoas não foram aceitas dentro do museu. Aí ele diz, é? Então, ele vai para os Jardins do MAN, ele faz o trabalho, as pessoas saem da exposição, vão para ver o trabalho dele, e isso, na verdade, muda a vida dele, muda o enfoque artístico dele. Então, realmente tem sido genial encontrar esse Hélio pouco conhecido, né? E a gente tem tido todo o apoio do César Oiticica, que é sobrinho do Hélio, diretor, curador do projeto Oiticica e atualmente diretor do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. Ele tem sido um parceirão, porque isso começou há 2 anos. Começou durante a parceria, né? Durante a pandemia. E essa parceria se fez. E, justamente, uma das coisas, entrando na obra literária do Hélio, e que dá origem a uma outra modificação no meu trabalho, é que é essa questão, justamente, de que corpo vamos falar. Porque ele não quis o corpo treinado, o corpo bailarino, treinado oficialmente. Ele quis o corpo bailarino treinado no samba. E aqui temos uma pessoa que é bom a beça, né? E que vai estar em cena com ele, tem esse lugar. Então, eu busquei um elenco que não fosse homogêneo, sabe? Que tivesse pessoas da dança, pessoas do teatro, pessoas da terapia, e também um jovem ator, e fazer dessas diferenças corporais uma riqueza. Aliás, o pessoal aí de Curitiba sabe que eu já gostava disso. Eu gosto de trabalhar com a diferença, né? E com idades diferentes. Mas, de qualquer maneira, isso não é muito... Isso me lembra também, né? Pina Bausch, né? Em que o corpo da pessoa era mais importante do que um corpo de um dançarino, né? Sim, é o corpo, o que vem de história, né? O que é aquele corpo, a história daquele corpo, o que aquele corpo específico pode dizer que um outro não pode. E aí a gente tem um exemplo extremo, porque acaba que uma bailarina não pôde continuar, que era uma bailarina da minha geração, e o elenco falou, Regina, mas agora tem que ser você entrar. Eu falei, não posso, estou dirigindo, estou parada desde a pandemia, como assim? Mas
eu estou entrando no elenco também. Então, Você é uma tá no volta. Que maravilha. É a minha volta aos palcos depois de 11 anos. Vamos colocar o Fabiano na história? Vamos Só, lá, só Fabiano. dizer uma coisa, eu também estou descobrindo o que meu corpo, Então, agora, pode porque é outro lugar, né? outro lugar. E não é difícil para você não se ver É. como diretora, É difícil. porque a gente, mesmo diretor, precisa de alguém, né? É A gente não difícil. tem muita Mas eu ideia do que acho está passando, né, às Mas vezes. eles me olham, sabe? Isso tem sido uma coisa muito, muito, muito legal. O Fabiano, que já tem uma ligação de muito tempo, e a Marina Salomão, que tem mais tempo ainda, trabalha comigo há quase 38 anos, sei lá, por aí. Eles têm sempre um olhar muito carinhoso quando eu estou dentro da cena. Eu vejo que os olhos deles estão em mim e eles me dão feedback. E isso traz a relação da gente para um outro lugar. Que é o lugar que a gente tem quando tem uma companhia, né? De acolhimento e de confiança. Pois é. Como é que é para você, Fabiano, que é tão jovem, um menino, trabalhar com a monstra, essa diva que é a Regina Miranda? Um presente. Como é que foi esse encontro? O encontro foi incrível. O encontro foi lá atrás, né? Em 2014, eu acho. Mas tem uma palavra que fala muito sobre o que a gente vive juntos, que é a palavra companhia. Que agora, né, falando assim, me fez, é isso. A companhia da Regina Miranda. Não é a companhia instituição. É estar em companhia mesmo. Em companhia. E eu me sinto, primeiro, muito honrado. Já era uma delícia estar em cena com Marina Salomão, que é um espetáculo de professora, de colega, uma pessoa de uma generosidade indizível. E a entrada da Regina coloca a gente em outro lugar, né? Então, poder realmente é muito diferente trabalhar com uma pessoa que tem, claro, como muitas pessoas têm experiência, tem talento, tem grandes dons, mas não é todo mundo que tem a capacidade e a coragem de dirigir e sendo generosa e sendo rigorosa, não abrindo concessões, mas abrindo concessões quando é necessário, percebendo o universo mudando as rotas, e ela ativamente sentindo, percebendo, reprojetando e seguindo sempre. Então, é muito bonito de ver, é muito honroso de poder fazer parte, é muito emocionante, de fato, ser hoje um artista que pode estar criando. Porque eu acho que eu posso falar da minha geração, né? Do meu ponto de vista. Eu tenho 39 anos. Nossa. Eu ia falar um pedacinho do texto. Parece menos. Vamos falar. Não parece muito menos. Não. 30 no vídeo. Mas a sensação que eu tenho é que a gente tem uma dificuldade contextual de poder vivenciar a arte, né? Os processos de criação e também os processos de criação de obras. Mas o que é obra se não gostosar, né? Então, a possibilidade que eu falo por mim tenho de estar sob o olhar da Regina, com uma liberdade, uma articulação entre rigor e liberdade, sim, de fato, em que eu posso e devo colocar o meu material, e esse material ele é em diálogo, ele não é uma outra coisa. Então a gente se coloca. Eu estava pensando hoje, Regina, qual é o meu personagem? E é muito legal estar numa obra contemporânea em que o personagem ele tá todo esgarçado para muitos lugares. Dependendo de onde eu olho, é outro personagem. Eu sou outro. Sim. Então, esse personagem que eu faço, às vezes, tem um pedaço que sou eu, tem um pedaço que é o Hélio Oiticica, tem um pedaço que é eu, Hélio Oiticica, ou seja, o lugar onde eu e o Hélio podemos ocupar o mesmo lugar, né? A magia da alquimia do ator, mas sim, também
da delícia de estar em diálogo com um artista da imensidão do Hélio, que propõe que o espectador é o agente da obra. Ele e as Lígias, né? Quando propõe que a própria ação do espectador é que é a obra. Então, quando ele propõe, por exemplo, que eu conheci o Hélio pelos Penetráveis, são o momento em que o corpo da pessoa ele precisa entrar na obra, né? Entrar no espaço da obra. E aí, hoje, a gente poder pensar um teatro coreográfico, um teatro e dança ao mesmo tempo, que se propõe a se colocar em paralelo, em simultaneidade, e se pensar enquanto obra numa outra linguagem. Se pensar como espaço penetrável. Como espaço penetrável. Tá. Essa é a primeira coisa, a primeira transposição, né, do pensamento do Hélio. Como é que a gente, né, que para mim foi importante, como é que a gente faz do espaço que a gente tiver um espaço penetrável. Eu tenho muitos trabalhos feitos onde eu fui buscar isso, que são os trabalhos site-specific, né? Porque eu estava cansada Tem uma coisa que eu não gosto em teatro, que é a obrigatoriedade das pessoas ficarem do começo, meio até o fim. Eu acho isso um pouco claustrofóbico. E eu sempre achei que uma experiência, às vezes, uma experiência de 15 minutos pode ser a melhor experiência para aquela pessoa. Mas aí ela tem que ficar sempre ao tempo do espetáculo, que às vezes ela não sabe nem qual é. E aquilo vai dando angústia, porque não é. Às vezes, uma olhada pela janela é a experiência da paisagem. Eu não preciso passar a tarde inteira olhando para a janela. Entendo. Então, os trabalhos site-specific foram a minha maneira, tanto em galerias, quanto em praças, quanto em... enfim, eu fiz trabalhos em muitos lugares diferentes pelo mundo afora. Era isso, a pessoa entra, sai, está perto, está no mesmo nível, vê a obra de perto, tem um olho a olho que não pode mentir. A primeira coisa do trabalho próximo é que não pode mentir. Então, isso é muito bom, né? Você precisa estar encarnado e naquele momento, senão dá ruído. E agora, essa experiência está vindo para dentro. Eu falei, mas o palco pode ser isso. O Hélio também vai para a rua, não é? Os Penetráveis dele, ele leva para jardins, né? Ele leva para galerias, mas depois ele vai para fora. Essa procura é semelhante. Mas eu estou adorando pensar o espetáculo como um penetrável. Inclusive, tem uma coisa assim, acho que... Mas então você está se abrindo a possibilidade de poder ocorrer qualquer mudança que você não espera e ter que lidar com isso, né? Faz parte do roteiro. Sim ou não? Sim, completamente. Completamente. Então, você optou por se atirar mesmo sem a rede, para ver o que dá. E o trabalho como diretora, que é um trabalho estranho, porque ele não prepara para aquilo que você está compondo acontecer de uma maneira certa e ser executado certinho, não. É um trabalho de direção que prepara para o acaso, para um encontro e para algo que pode mudar. Tá. Então, isso é bem... Não é assim como o senhor está pensando, que é assim... vai ali e improvisa, que é a improvisação, então tá tudo fácil e certinho de fazer. Não, senhor. Porque então conta. Existe... É um teatro coreográfico, não deixa de ser. Ele se abre para uma nova linguagem sem deixar de ser o que é. Sim. Então, o rigor da dança e a alquimia da verdade no teatro tem que estar presentes. Então, a gente tem um roteiro que ele é, ao mesmo tempo, absolutamente desenhado e poroso, esburacado. Tá. Ele tem espaço. Ele tem espaço para ser habitado, né? E proposição para fora. Tá. E é interessante, né, que quando tu fala, o Hélio levou a obra para fora do museu, depois ele tem aquele momento que ele coloca o fora para dentro, né? Que ele leva para casa dele. Tem hora que ele leva para casa dele. Ele pega a exposição do Museu de Arte Moderna de Nova York,
pega e leva para dentro de casa. E aqui o apartamento dele passa a ser aquilo. A gente tem uma transposição disso dentro do trabalho. Nossa, sabe? Eu tô louco para ver o espetáculo. Assim, esse programa é complicado assim, para mim, porque eu tenho vontade de ver todas as peças. E às vezes elas não estão aqui, mas eu vou ver esse espetáculo com certeza. Está me dando muita vontade. Ou você vem ou a gente vai. Ai, não, vocês virem com certeza. Vai ter Festival de Curitiba agora, né? É uma boa pedida. Eu vou dar uma, né? A gente tem que falar para as pessoas, ó, tá acontecendo. Se liga. Esse programa é para isso também, né? Para todas as estreias importantes que estão rolando no Brasil, elas acabam vindo, porque Curitiba tem muito espetáculo naquele festival, muito. Sim, sim. E a gente está tão voltado para a feitura do espetáculo, a gente está muito voltado para isso, que ainda, ou depois, o a mais, ainda é algo que eu estou pensando agora, aqui com você. Entendi. Sabe? Porque... Uma coisa que o Fabiano me falou ali, bem antes, assim, que eu peguei, que é tipo o caminho, né? Tem um caminho, mas nada impede que apareça outro nesse caminho, né? E você aproveita, porque essa coisa às vezes a gente é muito rigoroso, né? Tipo, não, vai ser assim porque eu pensei que é assim. Mas quando vai ver, leva para outro lugar. E a gente tem que aceitar que esse outro lugar também é um lugar, né? Não interessa que não estava preparado, mas talvez seja o lugar que o próprio trabalho exija que vá, né? Ele pede. Dependendo de onde tu caminha, se expressa a maneira como tu se comporta nesse caminho. Tá. Se tu estiver aberto para os encontros que podem vir a acontecer nesse caminho, esse caminho é um. Se tu passa fechado, preocupado numa linha reta de onde tu quer chegar ou por que tá ali, isso pré-definido, talvez isso te impeça de perceber algo que está ali por acontecer. Ou seja, se a gente está fazendo um percurso no espetáculo e não leva em consideração a presença de quem está ali a 1 metro, tô passando assim sem olhar para o lado. Exatamente. Quando a gente espera que a obra estética nos devolva a dimensão corpórea. E que o contato seja feito, né? Porque esse é um contato que a gente sente. Aliás, esse é o lugar principal, eu acho, desse trabalho, que, aliás, faz parte até do texto, Fabiana que fala esse texto, sobre a reciprocidade. É falado logo no início do espetáculo, porque, às vezes, o espectador é colocado no lugar de assistir. Tá. Nesse trabalho, a gente estabelece canais de reciprocidade. A gente... eu não quero dizer mais que isso. Eu sei. A gente fica com vontade de falar, mas... mas dá até um ponto, né? Tem esses canais, sabe? Para que a pessoa, sem se sentir invadida ou obrigada a nada, mas ela recebe, assim, mensagens que vão e que voltam. E ela... o Hélio fala que o espectador precisa mudar de lugar e passar a ser participador. Então, eu acho que o convite que a gente faz é um convite, assim, que... você até falou, me apresentou também, né? Como professora, né? Pedagoga. Pedagoga, pois é. Eu me vejo muito pouco nesse lugar, embora eu dê aula há muito tempo. Mas esse é um lugar de encontro meu também com o Hélio. É porque eu não ensino uma coisa. O que eu ensino é justamente a pessoa a descobrir o que ela tem e de que maneira que pode se desdobrar e que qualidades o que ela tem pode se expandir, que outros vocabulários podem acontecer. Eu não dou aula prescritiva, sabe? 5, 6, 7, eu já dei. Mas há muito tempo que eu não estou mais nesse diapasão. E não que eu não ache importante ou que eu não aprecie, mas eu acho que a contribuição maior que eu tenho para dar é que eu sei criar esse canal
com as pessoas, para que as pessoas cresçam e se percebam na sua potência. Então, já é meio por aí. E eu acho que esse é um canal que, por exemplo, as pessoas saem da aula assim, ai, foi muito bom, ai, que maravilha. E eu quero que as pessoas saiam do teatro assim, sabe? Ai, nossa, eu mudei, meu corpo está diferente, suei, que coisa maravilhosa. Mas, sabe, essa transformação, sabe, corporal. que começa quando acaba, né? Quando a gente vai ver uma obra maravilhosa e ela fica com a gente, ela fica. Então, eu acho que tem esse circuito com a plateia, onde a gente realmente, onde a plateia, a gente não é cego para ela está convocada e a gente se alimenta dela e a gente também vai a ela. Tem essas circularidades que também existem com a obra do Hélio. Que o Hélio não poderia fazer a respeito do teatro, afinal de contas, nós é que somos do teatro, né? Sim. Claro. A gente muda a posição do espectador, não constrangendo ou obrigando ele a agir em função do nosso espetáculo, porque mesmo que neste espetáculo o espectador se mantenha no seu lugar de observador, simplesmente, mesmo assim, ele vai estar sabendo que o lugar dele ali é muito maior do que esse. E isso ele pode só saber, já é diferente. Né? Ele, como espectador, uma coisa é entrar num espetáculo, se sentar e saber que tu vai passar 1h30 sentadinho ali. Tá. E não interessa o que tu tá pensando, sentindo, para onde está olhando, não interessa onde está tua mão, não interessa nada. Porque tu tá só na função de receptor. Quando a gente propõe já um outro lugar, a função não é essa. Não, a gente não está passando mensagem. A gente está produzindo fricção, produzindo pensamento. Colocando a plateia no seu lugar, que ela tem de seres pensantes. Claro, aguçando o próprio autoconhecimento. Claro, conhecimento, criatividade, ver ativo, estar e se sentir parte daquela comunidade que está ali naquele lugar. Não, só o fato de você liberar alguém e falar o teu corpo é dançável, todo o corpo é dançável, sabe? Você não precisa ter uma forma, porque como que você tem, justamente por você ter isso, que você é melhor ou diferente do outro, de qualquer um. Isso que te torna único, né? Então, claro. Todo mundo entender que é dançável, né? Que se deixe. Já é uma porta aberta, né? E uma porta aberta que você pode entrar naquele momento, você pode entrar e espiar, você pode refletir, né? Mas é ativo, é um estar ativo. Eu acho que a gente está num momento muito importante para isso. Seja lá o resultado das coisas que vem por aí, nós estamos sendo convocados a tomarmos uma decisão. Né? Nós vamos tomar decisões antes, depois. Eu sei que eu estarei presente, como sempre estive, no teatro, seja lá qual o que acontecer nessas eleições. Sim, eu vou estar de uma maneira, eu vou estar de outra, mas o meu lugar de expressão, de comunicação, de pensamento, de vida, é ali. Então, essa escolha é uma escolha importante, ela colore toda a minha vida. Sabe? Assim, eu vou te falar de um outro momento, que alguém me falou até isso hoje. Assim, você já esteve... foi uma mensagem que eu recebi. Se você já esteve presente em muitos momentos importantes, como é que é esse momento para você? E eu fui pensar que eu estava em Nova York, morando em Nova York, aliás, ao mesmo tempo que o Hélio, da primeira vez, e depois, mais tarde, eu voltei, fiquei 20 anos. Eu estava lá no dia... no 9/11, né, no 11 de setembro. E ali eu tomei uma decisão. E eu convoquei os meus filhos e falei, bom, ou eu vou viver com medo disso, vou viver com medo do avião, ou viver com medo daquilo, e eu vou passar a ser a melhor coreógrafa do meu bairro,
ou então eu vou continuar tendo a vida internacional que eu tenho. E eu falei, e isso, essa liberdade, ninguém me tira. Eu acho que esse lugar é um lugar, é uma decisão. E, novamente, a gente está diante da decisão. Essa decisão tem a ver com liberdade. Esse trabalho tem a ver com liberdade. É muito louco, né? Porque daí eu penso no Hélio hoje, né? Completamente. Tem tudo a ver. Ele estar vivo na forma de vocês hoje é imprescindível. Eu acho porque ele passou por isso. Não preciso falar eu mais também. nada. Ele passou por isso. E a gente está passando, já não sabe o que vai fazer. Mas a gente só sabe que não vai deixar de fazer. Em que situação, não sabemos, mas já não. Existência várias vezes na vida. Já estou até muito acostumada. Eu também. Não é? Eu falo assim para as pessoas, cara, quer pegar alguém para a tua empresa lá, burocrática, que te dê ideia? Pega um artista, porque a gente faz espetáculo no banheiro, se precisar. Com certeza. Eu já fiz, foi um super sucesso no Festival de Curitiba. Era o banheiro que eu tinha a ver, foi no banheiro. Sabe? Eu fiz uma dança, aliás, com a Marina Salomão, que foi linda, numa banheira que existe tampada no Parque Lage. E eu sempre vi aquela coisa tampada. Eu falei, o que tem aqui debaixo? É algum... o que é isso? É um porão? Isso é um banheiro. Eu falei, por favor, tira isso aqui para mim. E era uma banheira linda, cavada no chão. Da época da Besanzoni Lage, né? Que era a dona da casa. E eu fiz uma coreografia com as pessoas entrando nesse pequeno banheiro, com a Marina dançando na banheira. Foi muito bonito. Tá lá, a banheira tá lá. Isso é muito legal, né? Você faz isso muito, né? Usar o espaço como como é que é? Uma ferramenta coreográfica. Sim, sim. Né? O espaço, a vida da gente é pura coreografia, né? E olhar o palco não como um palco pré-determinado, mas como um palco que ganhasse uma outra função, que passasse a ser um site specific. Então, eu falei, ele não está dessa maneira. Ele é esse lugar, de que maneira que nós vamos vivenciá-lo. Não é a primeira vez que eu faço isso, mas eu acho que é a primeira vez que eu faço isso de uma maneira mais penetrável e não tão espetacular. Porque eu fiz um espetáculo vertical no palco do Teatro Municipal. Eu usei os elevadores do teatro, ele tinha 20 metros de altura, e todas as alturas. Era espetacular. E era para ser visto na vertical. Eu já não queria que as pessoas vissem assim na horizontal. Tem a ver? Tem. Quando abria, as pessoas faziam assim. Claro. Nada é por acaso, a gente não... Né? Mas agora não, é uma coisa assim... É quase casa, sabe? De que maneira que é possível as pessoas estarem na nossa casa? A gente sempre diz que o teatro é a nossa casa. Então, é acolhedor nesse sentido. Tá. Vamos dar o serviço desse... Fala, querido. Uma curiosidade antes da gente entregar o serviço. Tá. Vocês falaram de Parque Lage e anos atrás, antes de eu entrar na Angel, eu entrei lá em 2010, devia ser 2007 mais ou menos, a editora Azougue Editorial estava lançando uma série de livros. Eu tinha já o Maio de 68 e eles lançaram o livro Hélio Oiticica, né, no Parque Lage. E foi maravilhoso, foi uma festa, e a gente estava encarnado da energia dionisíaca que o Hélio propunha, e a gente simplesmente se jogou naquela piscina que tem ali no meio, todos ou sem roupa, ou de cueca, assim, era uma coisa... Simplesmente as pessoas do espaço não acreditaram, demoraram aqueles poucos segundos para acreditar que aquilo estava acontecendo, que todo mundo estava com aquela vontade, mas os atores tomaram a decisão de agir. E aí a gente começou a se jogar, e a piscina do Parque Lage foi enchendo de gente, com os livros do Hélio Oiticica. Tem uma foto linda da minha mão saindo com o livro dentro da água. Fomos expulsos, é claro! Óbvio! Claro! Querido.
Depois eu vou pedir para você mandar essas fotos aí para a gente colocar enquanto você está contando essa história aí. Você manda para mim, você tem elas? Vai ser demais, adorei também. Porque eu já imaginei, assim. Eu fiz uma peça numa piscina, gente, olha que loucura. Numa piscina olímpica e mandei colocar 3 toneladas de areia. Eu também. Eu fiz na piscina do Parque Lage. Porque para mim era uma cova coletiva naquele momento. Eu fiz Orfeu na piscina do Parque Lage, esvaziei a piscina e foram 5 toneladas. Mas eu não falei para o diretor do Parque Lage que eram 5 toneladas. Eu falei, eu vou colocar uma areia. Aí ele me ligou. E nem fui lá na hora de chegar a areia. Fiquei em casa. Eu moro pertinho do Parque Lage. Aí ele falou, Regina, não para de chegar. Caminhão com areia. É mesmo? Ah, tá. Eu falei, mas depois vai entrar um caminhão. Puxa toda a areia, não tem problema nenhum. Mas era visto de cima, era Orfeu, né? Era visto de cima, tudo ali dentro. Foi bonito. Porque a gente imagina, né, muitos espaços que a gente conhece com cenas ali, né? A gente não tem como. A gente não desliga, né, enquanto artista, nunca. É tudo voltado para esse olhar cênico, né? Depois eu quero saber do seu espetáculo na piscina. Tá. Eu te conto. Na nossa conversa. Que a gente faz depois do espetáculo. Agora você está super, né, ligado nesse espetáculo. Vamos dar o serviço. Né? O pessoal que vai nessa temporada conseguir ver, porque muita gente está viajando ou viaja só para ver a peça, que acontece. Eu sei de umas pessoas que vêm do Rio Grande do Sul, que me prometeram que vão vir. Então, de repente, as alunas curitibanas, eu vou contar uma coisa no ar. Eu dei um curso em Curitiba, eram quase 40 pessoas, era um lugar enorme. E desse grupo, que era fundamentalmente mulheres, tinha uns 3 homens só, e as outras eram todas mulheres. Cerca de 8 mulheres ficaram grávidas em seguida ao curso. E aí eles me ligaram. Você ativou o nosso corpo de uma maneira, nós estamos grávidas, era uma loucura. E se for mulher, vai ser Regina. Então é o seguinte, venham com as Regininhas, que devem estar por aí em Curitiba. As Regininhas curitibanas são de tua responsabilidade, nascidas nessa época. E que por acaso não fazendo dança. Daqui a pouco elas encontram com você. Devem estar. Querida, muito obrigado. Vamos dar o serviço, então. Né? Tem uma pré-estreia, fiquei sabendo, que é dia 5. Uma pré-estreia no dia 5 de novembro, no Teatro João Caetano. É uma sessão única. Tá. Então, ou você consegue estar no Rio no dia 5, ou você espera um pouco. Tá. E vem para a estreia no dia 18, que vai ser no Teatro Cacilda Becker, seguido de uma temporada de 3 semanas. Então, ali... Não, mas tem dezembro, não tem dezembro também, umas sessões? Até dezembro. Até dezembro, acaba em dezembro. Até o dia 4 de dezembro, que é um domingo. Mas aí, no último fim de semana, com 2 sessões, 3 sessões, sei lá o que vai ser, uma loucura. Vai ser lindo. Tudo que vem daí é bonito. Tudo que vem com o coração é bonito, né? Essa dedicação é uma dedicação muito, muito séria, que as pessoas não fazem ideia. A gente também vai fazer uma pré-estreia de cunho mais social num teatrinho que é uma lindeza, que é um teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, que, olha só que loucura, pouca gente conhece isso, ele é do mesmo arquiteto do MAN. Então, ele é o teatro assim, que se pensa que seria no MAN. Ele está lá, lindo, em Marechal Hermes, e a gente está fazendo uma proposta mais voltado para a formação de plateia, com mais conversa, que é necessário, que é uma coisa que nos foi, inclusive, solicitada como uma necessidade, né? Então, vai ser uma delícia a gente poder fazer esse espetáculo de uma outra maneira. Então, a gente começa num teatro gigante, como é o João Caetano, com um palco gigante. Depois a gente vai para Caixinha de Joia, lá da... Otimista ali. De Marechal Hermes. Vai para a versão Bossa Nova. Aí é Cacilda Becker, que é um teatro feito, assim, é um teatro voltado para o trabalho experimental, e que já é
a arquitetura interna dele é propícia para esse tipo de trabalho. Daí a nossa escolha por ele. Maravilha. Prazer ter vocês aqui, tê-los aqui. Tá? Gente, de coração, muito obrigado. Me sinto muito feliz e útil de estar ajudando a proporcionar. O André me ajudou muito, vamos falar dele. Ele é maravilhoso. O André, produtor querido, né? O André Roman, que o programa, na verdade, ele existiu para ser um catalisador para Curitiba e acabou que os produtores do Brasil inteiro estão entrando em contato. Então, eu acho que é um canal para a gente mostrar, nacional, né? Preparar uma pessoa para ir para o espetáculo. Claro. Porque eu tenho certeza, e as pessoas falam para mim, eu vi o vídeo, fui ver a peça e fui ver o vídeo de novo. Porque daí tudo faz sentido. Porque eu acho muito triste quando o cara fala assim, vocês não fazem teatro para gente. Vocês fazem teatro para artista. Precisa de bula para entender o teatro de vocês. Eu falo, não, daí tá errado. Se você está vendo esse tipo de teatro, não vá. O teatro, mesmo que você não entenda, você tem que sentir. Sentiu, meu amigo? Tá valendo, vai para casa feliz. Não tem que entender tudo. Imagina tantas experiências que passamos, a gente não sabe nada sobre elas, a gente só vive, né? Claro. Se cada vez que a gente olhar para explicar tudo, escrever um artigo sobre isso, é insuportável. A gente não tem como explicar o espetáculo, sabe? A gente dá uma tentativa para a pessoa não ir com medo. Né? Mas eu acho maravilhoso. Mas depois que descobre, nunca mais deixa de ir. Por isso que é importante. E você sabe que eu acho que tem uma função muito importante esse seu programa, porque às vezes a pessoa que não é do Rio, e mesmo do Rio, mas assim, vindo de Curitiba, ela vem ao Rio, ela não tem tempo de saber o que está acontecendo. É impossível. A gente que mora aqui, às vezes tem coisas que passam. Mas aí ela viu o programa, aí ela já está antenada que isso vai acontecer. Então, ela tem uma experiência que de melhor o Rio pode oferecer. O Rio tem muita coisa que não é apenas o que está brilhando, né? Assim, eu acho que uma das coisas que eu gosto de Nova York, o Hélio também gostava, eu morei muitos anos em Nova York, é que Nova York tem a Broadway, e tem a Off-Broadway, e tem Off-Broadway. Então, e tudo isso, o que isso quer dizer? Não tem mais nem menos. Isso tem a ver com a linguagem, com o experimentalismo de linguagem. Então, você quer ir num teatro experimental? Tem vários. E tem um público que deseja isso. Você quer ir num teatro mais normativo? Você vai em outro lugar. Você quer ir espetacular? Tem outro lugar para ir. E isso dá circuito. Isso é ótimo, né? Mas é claro que o teatro mais experimental ele não tem os recursos econômicos que o grande teatro espetacular tem. Então, muitas vezes, as pessoas repetem a ida ao espetacular por desconhecimento. Talvez nunca ter sentido esse sublime, né? Que a gente já sentiu e que nos levou a fazer o que a gente faz. É verdade. Que é aquele momento em que não que você se levante para aplaudir de pé, você é puxado por um Deus, porque é um agradecimento, um arrebatamento. Falei para o André, quando estava começando o espetáculo, eu senti isso poucas vezes na minha vida e eu sempre fui em busca disso. Com a Descoberta das Américas, do Júlio Adrião, eu vi 3, 4 vezes, e quando acaba é aquela coisa, para mim, é natural, sabe? Aquele movimento, o meu corpo faz. E tem outra, ninguém pode falar comigo 15 minutos depois. Me deixe sozinho com aquela peça. E é só ele em cena. Né? E tem gente que me pede para fazer. Faz logo em seguida um bate-papo sobre a peça. Eu, não tira do encanto, não tira, não nos devolve para o mundo real. Eu sou sempre a que diz que não no bate-papo. Eu falo, não, faço bate-papo em outro momento. Não. Mas depois porque, como eu estava falando, Fabiano, começa quando acaba também. Claro. Claro, o que você leva para casa? Às vezes aquilo reverbera um tempo depois. Você vai entender 2 anos depois. Era isso. É isso mesmo. Regina Miranda, um prazer, muito obrigado, querida. Tá? Sinta-se à vontade, a casa é sua, a sua também, do Fabiano. Obrigado, tá? Obrigado. E é isso, queridos. Eu só desejo muito bem para vocês
Desejo uma turnê. Desejo uma turnê nacional linda para depois a gente voar tudo que vocês merecem, com certeza, desejo sim. Porque é para isso, é para as pessoas se maravilharem com o que a gente tem para doar, né, que é a arte. Beijo! Muito obrigada. É isso, pessoal. Semana que vem a gente está de volta com um time desse, no mínimo, né? Sempre com gente muito competente e muito valiosa, que o Brasil não conhece, mas tem que conhecer. E a gente mostra. Beijo. Tchau. Obrigado pelo convite. Vocês não saiam daí ainda. Para continuar propagando a arte de artistas da mais alta qualidade, o Monodrama sobrevive de contribuições. Você pode nos apoiar, mas só se desejar. A chave Pix do canal é canalmonodrama@gmail.com. Ah, e não esquece de deixar teu comentário. Até a próxima.